assédio sexual não é paquera nem elogio. A prática, aliás, pode configurar crime e tem punição. É preciso saber como identificar e se defender do agressor. Assédio sexual. 86% das mulheres no Brasil já passaram por uma situação dessas em um ambiente público, nas ruas ou num ônibus, por exemplo. Os dados são de uma pesquisa realizada pela organização internacional ActionAid. Em relação às formas de assédio sofridas em público pelas brasileiras, o assobio é o mais comum, com 77%. Depois, olhares insistentes e comentários de cunho sexual. 50% das mulheres já foram seguidas nas ruas e 44% tiveram seus corpos tocados. 39% ouviram xingamentos. 37% disseram que homens se exibiram para elas. E 8% foram estupradas em espaços públicos. No levantamento, as mulheres também foram questionadas sobre em quais situações elas sentiram mais medo de serem assediadas. 70% responderam que ao andar pelas ruas, 69% ao sair ou chegar em casa depois que escurece e 68% no transporte público. Assédio sexual é uma expressão genérica. É possível que práticas indecorosas, piadinhas ou até mesmo contato físico libidinoso entre o agressor e essa vítima venha configurar ou contravenção penal ou um crime contra a dignidade sexual. Nas empresas, a situação se repete. Segundo uma pesquisa da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, 52% das mulheres economicamente ativas já sofreram algum tipo de abuso físico ou psicológico no ambiente profissional. São elogios indiscretos, histórias íntimas, toques constrangedores. O agressor se utiliza justamente dessa presença só da vítima para abusar sexualmente dela. Então, a palavra da vítima é um único elemento. Então, ela sendo uma palavra firme, consistente, por si só, a jurisprudência vem admitindo para a condenação. A especialista lembra que o assédio independe de gênero. Homens também podem ser vítimas, mas em qualquer situação, o importante é denunciar o agressor. Temos políticas públicas, sim, de acolhimento dessa vítima de violência sexual, atendimento multidisciplinar. Nós temos aí, em relação à vítima mulher, a Casa da Mulher Brasileira. Então, sim, é muito importante. Se você não denunciar, ele vai fazer com a próxima. Bom, e para esclarecer nossas dúvidas sobre esse assunto, está aqui no estúdio o advogado Cláudio Santos. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica. Como a gente viu aí na reportagem do Jaime, o que é o assédio sexual, mas vamos configurar melhor, vamos explicar melhor para quem está em casa o que configura esse assédio sexual, porque muita gente tem dúvida, pensa que é uma paquera ou uma cantada e não é bem assim, né, doutor? Pois é, não é bem assim. A legislação prevê, no caso do delito, que é o constrangimento que a pessoa sofre. Então, pode ser com gestos, com palavras, com atitudes e com uma conotação sexual, ou seja, o objetivo de obter um favor sexual. E isso, como visto na reportagem, alcança vários cenários da nossa vida cotidiana, inclusive nas relações de trabalho. Então, o assédio sexual é constranger alguém mediante atos, mediante gestos, mediante atitudes que têm uma conotação sexual, um fim libidinoso. A advogada aí da reportagem disse que não depende do gênero, não é? Muita gente pensa exclusivamente que é de um homem para uma mulher, e não é bem assim também. Inclusive, quando o Código Penal prevê o crime, fala genericamente. Então, pode ser um homem para com uma mulher para com um homem, inclusive em relações homoafetivas. Não há nenhuma restrição para que o assédio aconteça, mas na maioria das vezes acontece de homens para mulheres, até porque a nossa sociedade é uma sociedade machista, sexista, então a vítima geralmente, na grande maioria, são as mulheres. Tem que ter uma hierarquia? A pessoa que pratica o assédio tem que ser superior àquele que está sendo assediado? O objetivo é ter uma vantagem, né? Enfim, constranger para obter a vantagem sexual. Quando nós estamos dentro da relação de trabalho, aí o que se percebe é que há uma hierarquia, ou seja, alguém que
tem uma pessoa subordinada e que vai assediar sexualmente e se não for correspondido. Isso é muito importante, é a questão de você ser correspondido, porque no ambiente de trabalho, de fato, existe a paquera, enfim, você convive às vezes 6, 8 horas num ambiente com várias pessoas, então isso pode acontecer, um galanteio. O problema é quando há a rejeição e quando o assediador encontra a rejeição e aí ele se utiliza, e aí via de regra, do seu poder hierárquico para poder prejudicar. Então, enquanto ele não obtiver aquele favor sexual, ele vai perseguir, ele vai constranger, ele vai prejudicar aquela trabalhadora via de regra para que ceda aos seus galanteios. É uma espécie de chantagem. Isso, porque você o assédio sexual na sua modalidade de chantagem, porque também tem aquela de imposição. Então é chantagem. Se você não atender aquilo que eu estou pretendendo de uma conotação sexual, eu vou te prejudicar. Você não vai ser promovida, você vai ser rebaixada. Então é isso que caracteriza na relação de emprego. A rejeição. Então, você tem o ato do assediador e você tem a vítima que rejeita. Ao rejeitar, ele tem que parar. Se continuar, aí sim nós temos a configuração do assédio sexual, que aí é delito, aí tem as consequências trabalhistas. Como a pessoa denuncia isso? Porque eu imagino que quem sofre isso no ambiente de trabalho tenha medo de perder o emprego, né? Justamente é usado isso. Tenha vergonha de falar e achar que ela foi a culpada por aquela situação. Existe uma série de impedimentos aí que a pessoa chega e denuncia e acaba ficando em segundo plano. Isso às vezes a pessoa guarda para si e não deve, né? Como a pessoa faz para denunciar com segurança? Ela tem amparo? Como se faz a prova nesse caso? Como até foi dito na reportagem pela colega, né, que nós vimos, é importante que você colha o maior número de provas possível. Hoje, com tecnologia, você pode gravar, você pode filmar, e a assertividade, né? Então, a trabalhadora, via de regra, que é assediada, ela pode procurar o Ministério Público do Trabalho, ela pode procurar o seu sindicato, porque o sindicato tem um papel importante também nessa prevenção. Então, ela tem que colher o maior número de provas possível, porque às vezes é a palavra dela contra a palavra dele, do assediador. Mas ela tem que se valer de provas. Sugiro gravação, sugiro em áudio, em vídeo e, sempre que possível, comentar com o colega de trabalho. Certamente ela tem alguém que é de maior confiança e começar a relatar o assédio que ela vem sofrendo, para que ela construa um conjunto probatório que depois, se for a justiça, ela consiga punir esse assediador, né, nessa prática que é terrível no ambiente de trabalho, né? Ok, doutor, a gente conversou de assédio sexual, mas no próximo bloco a gente vai fazer uma pausa agora e vai falar de assédio moral, que também acontece muito no mercado de trabalho e as pessoas precisam saber o que é. Só um minutinho, por favor. Tá ótimo. Nós voltamos a falar aqui no estúdio com o advogado Cláudio Santos, que já conversou com a gente a respeito do assédio sexual e agora vai falar sobre o assédio moral, que também acontece no ambiente de trabalho. Doutor, o assédio sexual não é o único, né, que acontece aí, o assédio moral também existe, né? Infelizmente, nós temos também o assédio moral, né, porque a Constituição traz como princípio fundamental da nossa República a dignidade da pessoa humana. Então, quando o trabalhador ele vai, né, ao seu local de trabalho, ele não se despe da sua dignidade. Então, muitas vezes, no ambiente de trabalho, ele encontra um lugar hostil onde essa dignidade é afetada, ela é ofendida, ela é vilipendiada. Então, como você caracteriza o assédio moral? Quando há uma perseguição, é o psicoterrorismo. Alguém que começa a prejudicar com palavras, com uma série de atos, no sentido de minar a autoestima daquele trabalhador para que, em um momento seguinte, ele peça demissão, ou então ele não ganhe uma promoção. Então, na sociedade moderna, na sociedade de serviço, sobretudo, você tem muitos casos de assédio moral que a jurisprudência já vem consagrando, enfim, condenando, porque não há uma previsão legal no âmbito federal, na CLT, do que vem a ser o assédio moral. Mas é esse psicoterrorismo, essa perseguição, atos continuados
que vão minando a autoestima do trabalhador. Vamos distinguir que não é que assim, o chefe ele tem que chamar a atenção do seu funcionário, do seu subordinado que não cumpre uma tarefa devidamente, né? Mas chamar a atenção com respeito, explicando como deve ser feito e mostrando o erro. Não pode ter nenhum tipo de xingamento, né? E nem de perseguição em relação àquela pessoa. Sem dúvida, você tem razão, Érica. Existe a subordinação na relação de emprego, existe o poder diretivo do empregador e ele tem que tocar o seu negócio. Então, ordens têm que ser dadas, têm que ser obedecidas. O problema é quando você extrapola e viola a dignidade desse trabalhador. Chamar a atenção faz parte, dar os rumos do serviço faz parte da relação de emprego, mas quando você extrapola e ofende a dignidade desse trabalhador, aí isso nasce o direito a uma reparação por dano moral. O assédio moral, ele tem como consequência uma indenização por dano moral, exatamente por violar a dignidade da pessoa humana na relação de emprego. E nesse caso, tem que ter hierarquia? Também pode existir assédio moral de um colega na mesma posição que o outro, por exemplo? Com o evoluir da jurisprudência e da doutrina, tem várias espécies de assédio moral. Você tem, o mais característico é o assédio moral vertical descendente, ou seja, o superior hierárquico para o seu subordinado. Mas também tem o assédio moral vertical ascendente, em que os subordinados podem assediar o seu chefe, além do assédio moral horizontal ao que você se referiu, ou seja, colegas de trabalho de mesma hierarquia, mas que praticam atos repetitivos que ofendem a dignidade da pessoa humana. E como o empregador tem a obrigação de zelar por um meio ambiente de trabalho saudável, ele tem que coibir, inclusive, essa forma de assédio horizontal. Mais modernamente, nós temos o assédio moral organizacional, quando a empresa assedia os seus empregados por intermédio de metas inalcançáveis, por intermédio de várias situações em que você exige o máximo do seu trabalhador e aquilo vai minando a autoestima, aquilo vai provocar o adoecimento de alguns ou de todos os trabalhadores daquele setor. Então, temos que estar muito atentos porque existem várias espécies de assédio moral num ambiente de trabalho e temos que coibir essa prática porque tem um grande adoecimento dos trabalhadores por conta disso, por conta, né, dessa prática nos ambientes de trabalho. Houve até recentemente, ao falar dessa questão organizacional, decisões do próprio Tribunal Superior do Trabalho em relação a um caso em que a empresa, a pessoa que não atingiu a meta, vestia uma fantasia para que todos soubessem que ela não atingiu a meta e servia como chacota ali dos colegas. Isso é uma característica de assédio moral, né? Isso é uma característica de assédio moral e, felizmente, a Justiça do Trabalho vem repelindo e vem condenando as empresas ao pagamento. É esse constrangimento que o trabalhador sofre. Então, quem não atingir a meta vai pagar uma prenda. E essa é uma prenda vexatória, uma prenda que a pessoa se humilha. E isso não pode acontecer. O ambiente de trabalho tem que ser um ambiente saudável. E o empregador e seus prepostos tem que zelar por esse ambiente. Felizmente, a Justiça do Trabalho vem acolhendo esses pedidos e vem condenando essas má empresas, essas empresas que não observam a legislação trabalhista. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei com o Cláudio Santos, que conversou com a gente a respeito hoje do assédio moral e do assédio sexual, como denunciá-los. Obrigada, doutor. Obrigado a você, Érica. Até uma próxima.